Bom, hoje é o dia 3, eu estou falando sobre como criar raízes fortes para uma saúde duradoura. E o tema 3 de hoje é vida espiritual ou metafísica e a importância desse princípio, né, da espiritualidade na manutenção da saúde e também no processo de aprender a olhar a saúde com uma visão mais ampliada. Quando a gente fala de saúde, naturalmente a gente pensa na questão do estilo de vida, né? Como eu citei lá no primeiro vídeo, né? Depois nas questões de saúde mental, mas raramente alguém aborda a saúde espiritual, a espiritualidade, como algo extremamente importante e que está relacionado a maior longevidade, melhor qualidade de vida, maior resiliência aos problemas e uma menor probabilidade para as doenças mentais quando se vive uma espiritualidade saudável. A espiritualidade é o conjunto, digamos, de crenças daquela pessoa em um processo metafísico ou espiritual, ou algo que não está ligado à vida terrena, material, a esse padrão de vida que a gente está acostumado. Isso é importante da gente compreender, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de uma perspectiva, principalmente uma visão cristã, né, que é a visão que eu compactuo, de uma perspectiva de uma vida após a morte, ou de um processo onde essa fase aqui é um momento. Como a gente está em processo de transição, a gente está melhorando, a gente está evoluindo no aspecto de cuidado com a nossa vida, né, física, mas é óbvio que a gente nunca pode deixar de preocupar com aquilo que é eterno, que é a espiritualidade. Então, dentro desse processo, o cuidado com a espiritualidade, ele exige da gente uma visão de para onde a gente está indo, ou seja, qual é o caminho, qual é a perspectiva. E é desse aspecto onde as pessoas não têm uma boa espiritualidade, onde elas não têm uma espiritualidade sadia, que elas começam a adoecer, principalmente nos aspectos mentais, né? E eu digo que a falta de uma boa espiritualidade naturalmente está relacionado a distúrbios mentais, né? E também dentro desse processo relacionado aí às doenças físicas e a uma incapacidade de lidar com esses danos físicos causados pela vivência, né, pela experiência de vida nesse planeta Terra. Dentro dessa perspectiva, eu preciso que você entenda que espiritualidade não é igual a religiosidade, apesar da religião, sem dúvida, fazer parte do conjunto, né, de ações, de processos que estão realizados ali, relacionados à vida metafísica, à vida espiritual. Mas não é uma coisa, como quer dizer, uma coisa não quer dizer a outra. Então existem pessoas que são religiosas, mas não são espirituais, certo? Elas não têm uma vida espiritual, não têm uma vida de conexão com Deus. Mas é muito difícil você não ser religioso e ter uma vida espiritual muito bem estabelecida. É óbvio que isso pode acontecer, existem pessoas que têm esse padrão, mas dentro de uma vida natural, a espiritualidade ela é, digamos, aperfeiçoada no conjunto de ações que envolve a religião. E a religião ela é uma ideia, né, um processo de conexão com Deus, com o divino. Então, às vezes as pessoas criam uma percepção, uma visão ruim da religião por conta de alguns religiosos que não têm uma vida espiritual. E aí a gente compreende que a espiritualidade é algo que tem que ser muito pessoal, mas na maioria das vezes a gente vai viver ela de forma coletiva. A espiritualidade é tratada, inclusive, em alguns estudos, né, como uma das questões mais importantes relacionadas ao processo de resiliência e capacidade das pessoas lidarem com os processos físicos, né? Seja uma doença grave, seja um quadro mental. Então, é comum eu ver no consultório muitas pessoas disserem o que me mantém vivo, o que me mantém, digamos, continuando dentro desse processo de tentativa de melhora diária, é a minha espiritualidade, é a minha fé, é a minha expectativa em uma vida melhor. E isso é muito importante, porque dentro desse aspecto a gente entende que quando eu não tenho uma boa espiritualidade, a tendência é que eu fracasse ou que eu desista mais facilmente da vida. E isso é
é muito comum, por exemplo, em pessoas que perderam a espiritualidade mesmo quando elas estão dentro de um processo religioso. E aí a gente vê casos, por exemplo, de suicídio e outros problemas dentro desse aspecto, onde a pessoa perdeu totalmente a questão da fé e da visão, né, do que é o mundo espiritual. A espiritualidade, ela está relacionada com a nossa capacidade de se desprender desse mundo material, né? Ou seja, a gente acreditar, enxergar em coisas mais amplas, em coisas maiores do que aquilo que a gente palpa aqui. E isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de aproveitar melhor e de maneira mais consciente o tempo que a gente tem. Então, quando você tem uma boa espiritualidade, você não se permite vícios, né? Você não se permite atitudes que vão destruir o teu corpo, né? Isso pode até acontecer esporadicamente, mas não é algo que você vai permitir, principalmente aí se você tiver uma boa espiritualidade. Então você não vai se permitir a gula, a bebedeira, né? A questão do uso de drogas e todos os outros aspectos que destroem o teu corpo físico. E uma espiritualidade saudável, uma conexão com o divino, afasta realmente você desses hábitos que são deletérios para o teu corpo. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma boa espiritualidade saudável, ela não se detém, por exemplo, em algumas das questões que está relacionada diretamente com a doença mental. Então, a comparação excessiva com os outros, né? A tendência de querer, por exemplo, o outro, um processo ali de sofrimento por não ter acesso a bens materiais, uma busca incessante pelo sucesso financeiro, que destrói sem dúvida a tua saúde mental, a tua saúde física, né? Uma busca incessante por todos esses aspectos que buscam preencher essa parte metafísica, essa parte espiritual que foi, digamos assim, deixada de lado. E uma coisa interessante, às vezes eu converso com alguns pacientes e falo, nossa, eu tenho tudo, muitas vezes tenho acesso a tudo, mas sinto um vazio existencial. E esse vazio existencial, sem dúvida, que ele é a falta de uma fé, de uma espiritualidade, de uma percepção de que o mundo ele não é apenas físico, ele tem também um aspecto metafísico. E aprender a olhar para o metafísico, para essa percepção de um mundo mais amplo, é olhar, por exemplo, para as coisas da criação, para a natureza e contemplar o belo, contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é bom. E isso é uma das coisas mais importantes, porque quando o ser humano perde a noção do bom, do belo e do bonito, né, o ser humano começa a se distanciar da criação, começa a sofrer muito mais, porque cria para si critérios, valores, percepções que estão muito mais ligadas às coisas fúteis, às coisas que não têm um real valor, não têm um real sentido. E isso faz com que você, consequentemente, vá se afastando mais da espiritualidade e vai adoecendo no aspecto metafísico. E é óbvio, né, que a gente vai perceber que uma pessoa que tem um cuidado com a espiritualidade, ela é uma pessoa que tende a construir para si mais uma fortaleza nos aspectos, principalmente da sua capacidade de lidar com os intempéries da vida. Então, se tem alguma dificuldade física, é uma pessoa que ela é mais resiliente, ela demora mais para se entregar. Se tem um problema emocional, da mesma forma. E isso é muito importante. Por quê? Porque as práticas, o conjunto de ações, principalmente aí dentro do aspecto religioso, né, da vida metafísica, da vida espiritual, ele compõe algumas ações que vai moldando teu caráter, vai moldando tua personalidade, como a prática de oração, de jejuns, né, as práticas de boas ações, né, de cuidar do próximo, atitudes que faz você sair um pouco do teu mundo, né, desse egocentrismo que a gente vive, e olhar um pouco mais para o que está ao nosso redor. Dentro desse aspecto, quando a gente utiliza da religião, né, que é esse processo de ação humana em direção à espiritualidade, da forma correta, você se torna uma pessoa melhor. E quando você se torna uma pessoa melhor, naturalmente a sua vida é melhor. E eu brinco que muitas vezes aquela correria, aquele desespero, aquela ansiedade em relação a algumas coisas, elas desaparecem. Muitos casos de ansiedade, de depressão estão, por exemplo, no âmbito
da questão espiritual também, não só aí no aspecto de manifestação espiritual, mas eu digo muito mais na concepção da espiritualidade, uma baixa espiritualidade, né? Uma falta de perdão, e o perdão ela é a manifestação, né, do divino, né? Eu digo que não há perdão, porque não é natural do ser humano, sem manifestação de Deus, sem manifestação do divino, porque Deus é o maior exemplo de perdão que existe. Porém, ao ser humano, quando é dado o direito, né, de escolher entre ter uma vida metafísica e se dedicar a ela e apenas viver uma vida física, não é um padrão onde você não vai ter consequência, né? Ou seja, aqueles que buscam uma vida simplesmente material, uma vida simplesmente focada na construção do bem-estar, né, do seu próprio eu, vai se deparar muitas das vezes com uma pergunta: bom, qual é a finalidade disso, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que faz sentido nesse mundo? Né? Porque se a gente parar para analisar a vida simplesmente no modo automático, no modo de espécie, como se acredita, né, que a gente vem de um processo evolutivo onde não tem ali nenhum diferencial entre o ser humano do ponto de vista espiritual com os outros animais, a gente começa a achar e a entender que essa vida aqui é simplesmente se dar bem, né, reproduzir e morrer, né? Você nascer, tentar conseguir obter o máximo de lucro possível, se reproduzir e morrer, como se fosse essa a finalidade do ser humano. E isso é um processo que vai gerar em muitas pessoas as crises, o sofrimento existencial, né, a falta de um sentido na vida, que vai ser manifestado aí em processos, por exemplo, como depressão e ansiedade. É óbvio, não são os únicos fatores, mas são fatores extremamente importantes. Então, por muito tempo, a psicologia, né, a medicina se afastou da espiritualidade, se afastou da visão espiritual dos processos de adoecimento, como se fosse algo que não tivesse nenhuma correlação. Porém, o ser humano, ele é uma composição, né, corpo, alma e espírito, corpo, mente e espírito, de acordo com a divisão, e não há possibilidade de separar a vida espiritual da vida cotidiana. E a maioria dos sofrimentos, muitas das vezes, ela está relacionada a uma espiritualidade que não é sadia, associada a uma religiosidade doente, né? Ou seja, não ter uma boa espiritualidade e ter uma religiosidade doente, né? Onde aquele processo de construção do sagrado, do divino, ele é moldado por visões distorcidas de pessoas que não têm, por exemplo, uma boa espiritualidade, que não estão conectadas com Deus. E aí isso destrói várias pessoas dentro desse processo. E muitas vezes, por questão de comparação, quando a gente não tem uma boa relação com a figura paterna, com a questão de uma boa relação familiar, a gente tem uma tendência a não construir uma boa relação com o divino, com Deus, em especial quando Deus tem essa figura de pai, porque o ser humano não tem a concepção de entender que muitas vezes se seu pai foi ruim, Deus pode ser bom, né? Ou as pessoas também não compreendem muitas vezes a diferença entre o Deus ser bom e a gente ter problemas no mundo, né? E isso é algo extremamente interessante. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que espiritualidade, que vida espiritual, ela não é simplesmente uma questão de querer ou não, mas para quem deseja ter uma saúde duradoura, uma saúde forte, é essencial desenvolver uma espiritualidade saudável, porque isso vai garantir que você se mantenha por mais tempo e de forma mais, digamos, completa a sua saúde. Porque isso também, e é muito importante a gente entender essa parte, traz a gente a um ponto extremamente importante. Não há vida perfeita nesse plano terreno, né? Eu falo isso sempre. Então não adianta, por mais que você queira seguir tudo 100% à risca e ao máximo se dedicar para que a sua vida seja poupada, se, né, pelo processo natural da vida você incorrer em alguma doença que você não tem controle, ou em um acidente, ou em algo que fuja do seu controle. Então não é que a gente não deva se preocupar com o corpo físico, nem com a saúde mental, mas a gente deve ter a certeza, a consciência
de que no modelo de mundo que a gente vive, no padrão de mundo que a gente vive, não vai existir nunca uma vida perfeita, uma vida sem dor, sem sofrimento. Isso não existe. A diferença é como você vai passar por esses processos e se eles vão acontecer com uma frequência absurda, né, onde você não vai ter qualidade de vida nenhuma, ou se vai ser algo esporádico e que teoricamente pode acontecer a qualquer um. Então, quando a gente constrói um padrão de saúde que ele é equilibrado nesse tripé, saúde física, mental e espiritual, e eu consigo construir algumas rotinas práticas dentro da minha saúde física, como cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, né? Lembrar de fazer estratégias e práticas que me mantenham saudável, e eu cuido da minha saúde mental, evitando, por exemplo, coisas que vão me trazer malefício do ponto de vista mental, seja excesso de trabalho, de qualquer tipo de conduta que me prejudique mentalmente, seja estar, por exemplo, o tempo todo em um modelo de pensamento, um modelo de funcionalidade onde tudo é negativo, tudo é ruim. E essas estratégias aí eu posso começar a moldar ela através de um acalmar da mente, né, com estratégias como a meditação ou outras. A própria questão de você refletir mais sobre a vida é extremamente importante para a gente evitar esse adoecimento a nível mental. E dentro da espiritualidade, tentar trabalhar as coisas básicas da vida espiritual, que ela fica no campo da prática da oração, do contato diário com Deus, né, da atividade prática da vida religiosa, que é o entrar em comunidade, participar da comunidade, da vivência espiritual em conjunto com os outros, e no ajudar, no servir, no ser um instrumento de Deus também, na ação de propagar, não de forma apenas teórica, mas de forma prática, a questão do evangelho, da espiritualidade, de acordo com o que você acredita. E isso é muito importante, porque naturalmente, quando a gente vive esse tripé bem estabelecido, a sua vida se torna muito mais valiosa. Não no aspecto simplesmente de valor, mas no sentido de qualidade, ou seja, é muito mais valorosa a vida que você vai ter quando você consegue entender que é necessário um equilíbrio entre a saúde física, mental e espiritual. E isso é algo que só se constrói, né, com rotina e dedicação. Então, da mesma forma que para se construir um corpo saudável, né, um corpo estético, bonito, é necessário cuidar muito da sua alimentação, é necessário cuidar muito da sua atividade física. Para se construir um corpo espiritual, né, uma espiritualidade saudável e boa, a gente precisa se dedicar às práticas espirituais. Então não vai acontecer do dia para a noite, isso é um grande dilema de muitas pessoas, elas se tornarem pessoas bem espiritualizadas só porque elas decidiram agora fazer um dia de oração, né? Então essa questão de continuidade, de ser, digamos, persistente no processo e dedicado à questão da vida espiritual, com as práticas de jejum, oração, leitura e tudo mais que compõe uma vida espiritual, né? A prática diária da vida espiritual, ajudar o próximo, ser uma pessoa que tende a ser melhor todos os dias, né? Tenta sempre estar evoluindo dentro desse aspecto do padrão de vida mesmo humano. É fundamental a gente aí ter um processo de observação, de autoanálise sempre, né? Para entender se aquilo que a gente tem feito, se o comportamento, se o padrão de atitude que eu tenho tido, para mim, ela é suficiente, né? Para que eu possa manter uma vida dentro do aspecto da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. Por quê? Porque se eu não faço análise, se eu não reavalio, eu começo a não ter parâmetro de comparação para saber se aquilo que eu estou fazendo tem funcionado, se eu estou evoluindo. E a gente precisa estar em constante evolução para que a gente possa aí um dia atingir um padrão, né, de qualidade como ser humano mesmo, um pouco melhor, né? Então essa é a mensagem de hoje, dentro desse contexto que eu queria construir com vocês de criar raízes para uma vida saudável. Esse ponto, a espiritualidade é um que não pode faltar, certo? Então um abraço, tenha um ótimo dia.